Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 4 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Vereadores realizam 9ª sessão ordinária do ano. Atenção contribuinte, está aberto o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2016. Ex-funcionários de empresa petroquímica de São José pedem apoio dos vereadores na criação de lei de proteção ao emprego na cidade. E hoje é dia de você conferir as principais atrações que prometem animar a cidade no nosso quadro Agenda Cultural. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. A gente abre o diário de hoje apresentando um balanço com o resumo da 9ª sessão do ano, realizada na tarde de ontem, quinta-feira. Acompanhe. A 9ª sessão do ano terminou sobrestada e 2 dos 15 projetos que constavam na pauta foram votados. Um dos projetos rejeitados por 11 votos a 9 propunha uma alteração na Lei de Zoneamento de São José, revisada em 2010. A proposta previa que empreendimentos habitacionais destinados à população de baixa renda, situados em qualquer zona de uso, pudessem ser enquadrados como zona de interesse social mediante autorização da Câmara. Outro projeto apreciado e aprovado por unanimidade autorizava a Prefeitura a estabelecer convênio com o Tribunal de Justiça de São Paulo. O convênio tem o objetivo de aproximar o Judiciário do Poder Executivo e melhorar os serviços oferecidos à população. O projeto que travou a votação na 9ª sessão do ano pretendia instituir o Sistema Municipal de Cultura de São José. A proposta não entrou para votação por falta de parecer. Segundo o presidente do Legislativo, a Prefeitura não enviou informações solicitadas em prazo suficiente para emitir parecer. Ainda durante a sessão, os vereadores receberam uma comissão formada por ex-funcionários da Revap. Eles pedem a criação de uma lei de proteção ao emprego para os trabalhadores da cidade. O vereador Dr. Roniel, em resposta às reivindicações, apresentou um projeto de lei que obriga as empresas do Polo Industrial de São José a contratarem no mínimo 70% de mão de obra da cidade. Trabalhadores mobilizados lotaram a galeria da Câmara em busca de apoio dos vereadores. Acompanhe a 9ª sessão do ano na íntegra em nosso canal no YouTube. Preocupados com a crise na geração de empregos no setor da indústria, ex-funcionários de uma empresa petroquímica aqui de São José recorreram aos vereadores para tentar amenizar os reflexos negativos da falta de emprego. O grupo pediu à Câmara a criação de uma lei que garanta ao morador de São José preferência nas vagas de emprego geradas no ramo da indústria. Veja na reportagem. Um grupo de ex-funcionários de uma refinaria de São José se reuniu pela segunda vez com os vereadores em busca de apoio do Legislativo. Durante a reunião na Câmara, eles pediram a elaboração e a aprovação de uma lei que garanta 70% das vagas de trabalho geradas no setor industrial para os moradores de São José. Muitos trabalhadores que estão aqui hoje se obrigam a viajar para fora para poder entrar numa porta de serviço aí, entendeu? E lá eles se submetem, às vezes até transferir o título eleitoral. Já mora em São José, nascido em São José, transfere seus títulos para outros estados, para outras cidades, se submetendo a esses encargos que acontecem lá nessa cidade. Às vezes o soldador, um exemplo, faz o teste da solda, na hora que está para entrar para o amigo, infelizmente seu título não é daqui, você não vai poder estar fichando e tal. Isso está acontecendo muito. A gente quer, com a força trabalhista, junto com a Câmara Municipal, junto com o próprio sindicato, que é representante do trabalhador, para que revigore essa lei no município. Ex-funcionário do setor de manutenção da área petroquímica, Renato afirma que a cidade possui mão de obra qualificada para atender toda a demanda do setor. Inclusive temos mão de obras que está até acima, né, das atribuições dos cargos. No caso, temos aqui até mesmo engenheiros aqui em nossa massa de trabalhadores. Mas a gente encontra um contingente de trabalhadores há mais de 6 meses desempregado por conta de não haver assim, nenhuma política pública que respaldasse esse direito aos trabalhadores. O grupo de trabalhadores pediu agilidade na elaboração do projeto de lei. Eles querem garantir maior participação nas vagas que devem ser geradas no mês de abril durante a manutenção de uma refinaria na cidade. De acordo com o vereador Roniel Faria, um projeto de lei já foi elaborado e será colocado em votação. A proposta torna obrigatória a reserva de 70% das vagas geradas aos moradores da cidade. Em outras cidades já foram aprovados projetos da mesma linha, cidades como Araucária, Cubatão, Paulínia,
Então a gente trouxe a ideia para cá, até porque eles nos procuraram, mas é um assunto tão importante para a cidade, para os funcionários, para a crise que vivemos, que todos os vereadores, eu não tenho a menor dúvida, vão estar juntos. O projeto prevê ainda que 15% dessas vagas sejam destinadas às mulheres. Muitas desculpas que se utiliza a empresa contratante para não contratar mulher é o fato de não ter banheiro feminino. Então, é um negócio absurdo. A gente está obrigando, exigindo que pelo menos 15% haja referenciado para as mulheres. Só não serão, isso está previsto em lei, é óbvio, se a gente não tiver mais de 15% em condição de habilitação e certificação para aquele cargo. A doutora Ângela aprovou a criação da lei. Ela afirmou ainda que um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura e uma refinaria da cidade já irá garantir reserva de vagas aos moradores de São José. Eu imediatamente fiz contato com a Secretaria de Relações do Trabalho, que me deu um documento, um termo de ajuste de conduta assinado em setembro de 2015 entre a Revap, as empresas que vão prestar esse serviço e o Sindicato dos Trabalhadores. Nesse termo de ajuste de conduta, está o compromisso de todos, Revap, empresas, Sindicato dos Trabalhadores, de 80% das vagas serão da cidade. Em relação a uma lei que já acontece em outras cidades, eu acho muito importante, porque aí já não fica pontualmente em cada parada. E já está aberto o prazo para o contribuinte entregar a declaração do Imposto de Renda 2016. Se você, no ano passado, teve rendimento superior a R$ 28.123,91, é obrigado a declarar. Mais informações agora na reportagem. A Receita Federal já começou a receber a declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2015. O programa utilizado para fazer e enviar o documento já está disponível no site da Receita. Ele também pode ser acessado usando tablets e smartphones. Uma declaração de ajuste, ou seja, se a pessoa, durante o ano, ela tem aquela retenção de imposto na fonte. Se ela pagou mais do que deveria, ao apresentar a declaração de ajuste, ela vai verificar que pagou a mais e vai ter um valor a restituir. Se ela pagou a menos, então ela vai ter um saldo de imposto a pagar. Ficam obrigadas a declarar as pessoas físicas que tiveram rendimento superior a R$ 28.123,91 no ano de 2015. Também deve declarar quem recebeu rendimentos cuja soma supere R$ 40 mil. A declaração é obrigatória ainda para aqueles que efetuaram operações na Bolsa de Valores ou tiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos. Aqui na nossa jurisdição de São José dos Campos, a gente tem uma jurisdição sobre 15 municípios. A gente espera em torno de 338 mil declarações. Só para a cidade de São José dos Campos são esperadas em torno de 152 mil declarações. Vale lembrar que este ano a declaração apresenta novidades. As alterações afetam os médicos e profissionais liberais e os contribuintes que possuem dependentes. As principais novidades para esse ano, primeiro está relacionado a dependentes, né? Então aquela pessoa que tem um dependente maior de 14 anos, que completou em 31 de dezembro de 2015, ela está obrigada a informar o CPF desse dependente este ano. Ano passado, essa obrigação é para dependente maior de 16 anos. Para esse ano, que é para 14 anos de idade. Outra novidade muito importante está relacionada aos profissionais liberais, como médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e também advogados, que vão ter obrigação de informar o CPF daqueles pacientes ou clientes que lhe pagaram rendimentos ano passado. Tá? Então, até o ano passado, ele só tinha a obrigação de informar quanto ele recebeu mês a mês. A partir desse ano, ele tem que informar o valor que ele recebeu e identificar quem pagou para ele. Todas as informações referentes às mudanças estão disponíveis no site da Receita. O prazo para entregar a declaração termina no dia 29 de abril. Aqueles que enviarem o quanto antes também irão receber mais cedo as restituições. Quem deixar de entregar a declaração ou enviar depois do prazo pode pagar multa. O valor mínimo é de R$ 165,74. E no próximo bloco é hora de você conferir as atrações que vão animar o seu fim de semana aqui na cidade. É sexta-feira, dia do quadro Agenda Cultural. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Hoje é sexta-feira e a gente pode dizer que é fim de semana, né? Dia do nosso quadro Agenda Cultural. Preparamos para você as dicas das principais atrações que prometem animar a cidade. Tem show, teatro, cinema e muito mais. O
O Sesc apresenta hoje o show da cantora Luama. A artista reúne composições inéditas e novas versões de músicas dos 3 discos lançados por ela. O show vai ser às 7h30 da noite e a entrada é livre. Tudo que eu comprei sozinha, chorarei por todos os outros motivos. E ainda nessa sexta tem show do cantor Djavan. Depois de 8 anos, ele retorna a São José para lançar a turnê Vidas pra Contar. A apresentação vai ser no Clube Campo Luso Brasileiro e os portões serão abertos a partir das 10 horas da noite. Ingressos a partir de R$50. Amar é o deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores. Também na sexta tem show do cantor Fernando Deluque, guitarrista da banda RPM. A apresentação é às 10 da noite numa casa de shows da Praça Gastão Vidigal, número 4. Ingressos a partir de R$15. Pequena dançarina do luar, pequena dançarina do luar. Para quem quer dar boas risadas, tem stand-up comedy com Ari Toledo no Teatro Colinas. Na peça Novos Causos, ele fala sobre política, a sociedade, além das famosas piadas de português. Sexta e sábado a apresentação é às 9 da noite e no domingo, às 7 da noite. Ingressos a partir de R$30. No sábado, a cantora e compositora Vanessa Bumagni se apresenta no Sesc de São José. O público vai conferir as músicas do 3º álbum da cantora, influenciado pela música eletrônica e o rap. O show é às 6 da tarde e a entrada é gratuita. Só querendo não ser. Confesso que dá medo vou te contar um segredo. Às 8 da noite, também no Sesc, tem a apresentação do pianista Rogério Tucci. O pianista clássico e compositor apresenta peças de piano aos sons de outros instrumentos. A performance começa às 8 da noite e os ingressos custam a partir de R$5. O sábado ainda vai ser de rock. O guitarrista que fez parte da banda Charlie Brown Jr. promete agitar o público de São José. A apresentação é às 10 da noite em uma casa de shows da Praça Gastão Vidigal, número 4. Ingressos a partir de R$15. Não estamos sozinhos, irmão. O vento levou os seus melhores amigos pra saber em forma de desafio. Esse inimigo é algo que pode morar dentro de atrás eu mantenho a minha. A banda mais bonita da cidade também se apresenta em São José nesse sábado. O Grupo Natural de Curitiba está em turnê, divulgando o 2º álbum, O Mais Feliz da Vida. O show é às 11 da noite numa casa de shows da rua Luiz Jacinto, número 260. A entrada é a partir de R$40. É o teu amor, esse é o último oração pra salvar seu coração é tão simples quanto pensa. Ele cabe que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. E neste domingo tem música e bate-papo na TV Câmara. O apresentador Ferreira Leite recebe no programa Sua Excelência o Artista, o cantor e compositor Malcolm Forrest, a Miss de São José Stephanie e o hairstylist Jaime Alves. É ao meio-dia aqui na TV Câmara. Love with love, my love. Open up your heart and let me put all my love inside it. I want to share my life with you. Também no domingo, o Sesc apresenta a peça A Princesa Engasgada. O espetáculo conta a história de um camponês que, confundido com um médico, é obrigado a salvar a vida de uma princesa engasgada com espinha de peixe. O espetáculo começa às 3 da tarde e os ingressos saem a partir de R$5. Diretor, produtor da fantástica trupe! E hoje, a fantástica trupe tem a honra de apresentar em primeira mão a estreia mundial, a estreia universal da Princesa Engasgada! Às 4 da tarde tem show da cantora Anitta aqui em São José. O show vai ser dedicado para toda a família e promete animar uma casa de shows da Zona Norte, na rua Paulo Madureira Lebrão, número 204. Ingressos a partir de R$25. Se você quiser, não pode vacilar. Demora ir pra te dominar. Vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando.
E para encerrar o domingo, tem sessão de cinema no Sesc com o filme Califórnia. O filme Califórnia narra a história de uma jovem que enfrenta uma conturbada passagem pela adolescência. A sessão começa às 6 da tarde e a entrada é livre, mas é necessário retirar os ingressos com 1 hora de antecedência. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Até mais! E aí, curtiu as atrações? Uma excelente diversão para todo mundo. Mas o fim de semana não vai ser de descanso para as equipes de futebol e vôlei aqui de São José. No Giro Esportivo você confere os detalhes das partidas. É no próximo bloco, daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego aqui em São José? Na nossa agenda de serviços, você acompanha as vagas disponíveis na cidade. Confira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar administrativo, babá, caseiro, cozinheiro geral, motorista de caminhão, separador de material reciclável e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde desta sexta-feira e também para todo o fim de semana. Durante a tarde desta sexta, o sol vai aparecer por entre as nuvens. A chance de chover é pequena, 15%. A máxima é de 29 graus, mínima 20. O tempo se mantém firme no sábado. As chances de chuva não passam de 5%. As temperaturas variam entre 22 e 29 graus. Já no domingo, o dia vai ser de céu nublado, com curtos períodos de sol. Não deve chover. Máxima 28 graus, mínima 20. E o Giro Esportivo te coloca a par dos destaques do esporte joseense. O fim de semana vai ser de disputas. Tem jogo para o vôlei na Superliga e também para as equipes de São José que disputam a Série A3 do Paulista. E a gente vai falar agora com o repórter Daniel Melo. Daniel, as equipes de São José vêm de derrota, né? E os próximos jogos vão ser complicados? Olá, boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador do Diário Legislativo. É verdade, o final de semana será de luta direta para quem fica ou quem sai da zona do rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A3. Pela 11ª rodada, os times de São José dos Campos jogam fora de casa. O São José Esporte Clube joga no domingo de manhã no estádio Ítalo Limonge, em Indaiatuba, contra o Primavera. O Primavera é o 14º colocado na competição. Já o São José dos Campos Futebol Clube tem sua partida um dia antes, no sábado, às 7 horas da noite, contra Itapirense. São José dos Campos e São José Esporte Clube se encontram atualmente na zona do rebaixamento. Outros 8 jogos acontecem no final de semana pela 11ª rodada do campeonato. Rio Preto e Nacional, o Atibaia pega o Flamengo, Noroeste Catando vence, Olímpia e Fernandópolis. Na segunda página você vê Grêmio Osasco e Guaratinguetá, Internacional e Comercial, Matonense e Sertãozinho, Grêmio Barueri e São Carlos fechando a rodada. E agora o assunto é vôlei. No ginásio do Tênis Clube, na noite de ontem, o São José teve a oportunidade de voltar a estar entre os 8 melhores classificados da Superliga masculina, mas acabou derrotado. Perdeu para o Maringá, concorrente direto na fase de classificação, por 3-2 com parciais de 19-25, 25-21, 22-25, 25-22 e 10-15. Como venceu 2 sets, a equipe de São José dos Campos acabou ganhando um pontinho e na tabela de classificação continua na 9ª colocação com 24 pontos. Essa derrota acabou diminuindo a margem para que o São José tenha erros nos próximos 2 jogos nessa fase de classificação. A equipe pega no sábado o Canoas, no Rio Grande do Sul, e depois na
quarta-feira, faz o clássico regional contra o Taubaté no ginásio do Tênis Clube. Bem, o final de semana será também de rugby em São José dos Campos. A seleção brasileira recebe a Argentina no Campeonato de Rugby das Américas. O adversário tem a chance de conquistar o título se vencer os joseenses no estádio Martins Pereira. E nós conversamos com o técnico da seleção brasileira sobre o torneio. É uma partida difícil, tem muitas coisas. Primeiro é que eles jogam para ganhar la American Championship. Eles, se ganham sábado, são os campeões da American Championship. Segundo, para nós é uma partida muito importante porque a Argentina é um dos principais times do mundo, não? Eles, no ranking mundial, sempre ficam nas cinco primeiras posições. É um time que tem muita experiência. A partida acontece no estádio Martins Pereira a partir das 8 horas da noite deste sábado e o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Bem, essas são as informações do esporte do final de semana. Eu volto na segunda-feira aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um ótimo fim de semana e até segunda.